Caríssimos alunos, meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula, neste caso de matemática, e vou explicar um bocadinho o que é que significa o logaritmo. Portanto, o logaritmo é um expoente. Portanto, a primeira coisa que nós temos que interiorizar, o logaritmo é um expoente. O logaritmo é um expoente. Okay? Vamos a título de exemplo. Por exemplo, eu sei que 2 ao cubo é igual a 8. Onde é que está o logaritmo? É o 3. Portanto, o 3 representa-se por é o logaritmo, a base é 2 de 8, ou seja, representa a quanto é que eu devo levantar 2 para dar 8. Portanto, a quanto devo elevar 2 para dar 8. É uma questão. 2 levantado a quantos é que é igual a 8? E a minha resposta é 3. Ok? O ponto de interrogação é igual a 3. Ok? Bem, sabendo nós agora que o logaritmo é um expoente, vamos ver algumas propriedades dos logaritmos. Então, primeira propriedade dos logaritmos, portanto, eu sei que o logaritmo base 2 de 2 vezes 4, eu tenho que saber que isto é igual a logaritmo de base 2 de 2 mais logaritmo de base 2 de 4. Ou seja, o logaritmo do produto transforma-se na soma dos logaritmos. Vamos então confirmar. Aqui eu fico com logaritmo de base 2, portanto isto é a primeira, logaritmo de base 2 de 8. E a quanto é que eu devo levantar 2 para dar 2? A 1. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 4? A 2. Ok? 2 levantado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 8? A 3. 3 igual a 3. Portanto, a primeira propriedade está feita. Logaritmos do produto é a soma dos logaritmos. Próxima propriedade. O logaritmo do quociente. Portanto, logaritmo, imaginem, de 16 sobre 2. Ok? O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Portanto, logaritmo de base 2, 16, menos logaritmo de base 2 de 2. Vamos lá ver, isto é o logaritmo de base 2 de 8, certo? A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 16? A 4. 2 à quarta dá 16. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 2? A 1. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 8? A 3. E cá está, 3 igual a 3. Próxima propriedade do logaritmo. Ok? Então não esquecer, o logaritmo do quociente é a diferença. Por exemplo, logaritmo de base 2 de 2 ao cubo. Ok? Vou provar que isto é a mesma coisa que 3 vezes logaritmo de base 2 de 2. Ok? Ora, isto, 2 ao cubo é 8. Isto é o logaritmo de base 2 de 8. E a quanto é que eu devo levantar 2 para dar 8? A 3. 3 vezes. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 2? A 1. 3 igual a 3. Ok? E temos então aqui a terceira propriedade. Outra propriedade importante do logaritmo, portanto já temos visto, já apliquei. A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 2? A 1. Ok? A quanto é que eu devo levantar 2 para dar 1? A 0. Ou seja, 2 levantado a 0 é 1. Portanto, não esquecer que o logaritmo é um expoente. Bem, nós, a nível de estatística e lineamento, lidamos muito com o logaritmo de base E. Ok? É o logaritmo de base E de x, que representamos aqui na Europa por ln de x. Ok? Portanto, isto é na Europa. Portanto, na União Europeia, representamos assim. Nos Estados Unidos, representam por log de x. De qualquer forma, no ISA, sempre que eu vir ln ou log, eu sei que é sempre base E. E o que é o E? O E é o número de Neper. Ok? É aproximadamente 2,718. É o número de Neper. Ok? E nós vamos lidar com ele e vamos lidar sempre com o ln, que é o logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Ok? O que nos permite então fazer as propriedades dos logaritmos com base no logaritmo neperiano. Eu sei que o logaritmo
de um x vezes um y, cá está o logaritmo do produto, é a soma dos logaritmos. Ok? O logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Ok? O logaritmo de x levantado a uma constante qualquer, eu sei que a constante cai. Mas eu sei que ln de E, que isto é base E, quanto é que eu devo levantar E? Isto é como se tivesse aqui um E, porque é base E. É base E. Quanto é que eu devo levantar E para dar E? A 1. A quanto é que eu devo levantar o E, como se tivesse aqui um E? A quanto é que eu tenho de levantar E para dar 1? A 0. E depois outra propriedade importante, sendo sempre que eu tenho ln de E levantado a qualquer coisa, ok, aqui um alfa qualquer, não interessa, um x, eu sei que o x cai, portanto o x cai para trás e fica o ln de E. Só como o ln de E é 1, é x, então costuma-se dizer que ln de E, o ln corta com E e o x simplesmente cai. Certo? Pronto, agora vamos recordar as potências, está bem? E as propriedades das potências. E vamos recordar as propriedades das potências com base naquilo que se aprende, sétimo ano, aí, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Ok, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Agora, não posso esquecer que a propriedade das potências tanto pode ser da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Se eu tiver 2 levantado a 2 mais 3, eu posso separar em 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, certo? Por exemplo, se eu tiver 2 à sexta a dividir por 2 ao quadrado, dá-se a mesma base e, neste caso, subtraem-se os expoentes. Mas eu tenho que saber passar da esquerda para a direita, assim como da direita para a esquerda, ok? Então eu sei que 2 levantado a 6 menos 2 é a mesma coisa que 2 à sexta sobre 2 ao quadrado. Por sua vez, temos 2 levantado a 3 e ainda levantado a 4. Pronto, isto é a mesma coisa que 2 levantado a 4 levantado a 3. Que é a mesma coisa que ter 2 levantado a 3 vezes 4. Ou, se quiserem, 2 levantado a 4 vezes 3. Ou seja, 2 levantado a 12. Ok? Porquê? Porque 2 ao cubo à quarta é a mesma coisa que eu ter 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo 4 vezes. Então, quantos 3 temos aqui? 3 e 3, 6, 9, 12. Portanto, é 2 levantado a 12. Ok? Pronto, mais 2 levantado a 0. 2 levantado a 0 é 1. Porquê? Porque 2 levantado a 0 é como se eu tivesse, por exemplo, 2 levantado a 1 sobre 2 levantado a 1. Dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes, está 2 levantado a 0. Então, mas 2 sobre 2 é 1, então obrigatoriamente 2 levantado a 0 é 1. 2 levantado a 1 é 2, ok? É como se eu tivesse, por exemplo, 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado. Dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes, ok? Isto tem que dar 2 levantado a 1. Mas quanto é que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Quanto é que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então tem que dar 2. Portanto, 2 levantado a 1 tem de dar 2. Ok? Por fim, misturar com as potências. Portanto, quando eu tiver assim 2 levantado a logaritmo de base 2 de x, eu tenho que saber que isto é igual a x. Ok? Vou dar um exemplo. 2 levantado a logaritmo de base 2 de 8. Eu estou a dizer que isto vai dar 8 e vocês vão ver que sim, fica 2 levantado. Então, o logaritmo é o expoente. Quanto é que eu tenho que levantar 2 para dar 8? É 3. Ok, cá está. Igual a 8. Nós vamos lidar muito com as exponencial, portanto, com o número de Neper, ou seja, vamos lidar com o E, que é 2,718 aproximadamente. Então, podemos aplicar as propriedades das potências ao E. Então, eu sei que o E levantado a x vezes o E levantado a y dá-se a mesma base, somam-se os expoentes. Ok? E levantado a x sobre E levantado a y dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes. Ok? E levantado a x levantado a y é igual a E levantado a y levantado a x, que é igual a E levantado a x vezes y, ou E levantado a y vezes x, é o mesmo. Sei que E levantado a 1 é o próprio E, sei que o E levantado a 0 é igual a 1. E agora, muito importante, eu sei que o E levantado ao ln de um x, eu tenho que saber que isto está sempre x, porque o E corta com o ln, tal e qual como aqui, ln de E, o ln corta com o E, aqui o E corta com o ln. Pronto, espero que tenha ajudado um pouco na compreensão dos logaritmos e da propriedade das potências. Para que serve agora
o logaritmo. Portanto, o logaritmo normalmente serve para controlar um crescimento demasiado elevado. O logaritmo é uma função só por si muito preguiçosa. Portanto, o comportamento da função logarítmica é uma função que tem este comportamento. Ela cresce, mas cresce cada vez mais devagar. Ela cresce mais depressa no início, mas depois começa a crescer devagarinho, e tem muita dificuldade em crescer. E se nós tivermos ideia, se a gente fizer o logaritmo de 10 milhões e a gente puser na máquina, ok, eu vou pôr e vou dizer quanto é que é igual. E agora imagina o logaritmo de 20 milhões e também vou pôr na máquina de calcular para ver quanto é que dá. Vocês vão ver que eu dupliquei, ou seja, aumentei 10 milhões e o logaritmo quase que não vai sentir nada. Portanto, eu vou pôr aqui então o logaritmo de 10 milhões, eu vou antes fazer o ln, está bem? Portanto, vou pôr o logaritmo base E, que é o ln, portanto é o ln. Portanto, eu podia escrever antes assim, ln de 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o ln de 20 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? E vou dizer quanto é que é, preferível do que pôr assim, e vamos pôr ln, ok? Tenho aqui o ln, ok? E vou pôr ln de 10 milhões, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Tá? E vou pôr é igual a quanto? 16,12 aproximadamente, 16,12, e agora vou pôr 20 milhões, ok? Agora vou pôr aqui 20 milhões, aqui, e vocês veem que quase, ou seja, é um aumento de 10 milhões e no entanto passa para 16,81, ou seja, o logaritmo, portanto, é uma forma de nós controlarmos, portanto, o crescimento dos números. O crescimento dos números pode acontecer, imaginem, eu tenho uma relação aqui do x e do y, em que o y está a ter um crescimento cada vez maior, mas o que é que acontece se eu logaritmizar o y? Portanto, se eu logaritmizar o y vai ter valores muito mais pequenos. Então, quando eu logaritmizar o y, o comportamento do y, em vez de ter este crescimento em curva cada vez maior, vai ter um crescimento aproximadamente retilíneo. Portanto, a logaritmização é uma das técnicas de linearização, ok? Pronto, são estes os conceitos de base que nós necessitamos para a nossa aula de transformação de variáveis, ou seja, conversão de modelos não lineares, como é este modelo que está aqui, em modelos lineares. Nós temos de fazer transformação de variáveis, modificação de variáveis para controlarmos o crescimento ou decrescimento consoante a situação. E uma das técnicas, de facto, é a logaritmização. Agradeço imenso a atenção, espero que tenha contribuído para perceberem um bocadinho melhor este tipo de situação. Isto é uma base fundamental para a nossa aula. Grato e bom estudo.